Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Frederico de Souza, conhecido como professor Fredão, do IFB Campus Samambaia, da área de produção moveleira, beleza? Nós vamos começar a nossa jornada a respeito do processo de fabricação dos móveis, beleza? Nós já conversamos sobre algumas etapas de uma forma geral e a partir de agora nós vamos ver cada uma dessas etapas dentro do processo de fabricação, tá bom? E vamos começar com a forma que a gente faz a aquisição de algumas matérias-primas e vamos começar pela aquisição de matéria-prima madeira maciça, beleza? Resumindo, né, nós vamos aprender como comprar a madeira maciça. Existem várias formas no mercado e a gente precisa ficar atento a essas formas de como adquirir esse material para não ser passado para trás, tá bom? E poder comprar esse material com o menor custo e maior benefício possível, tá bom? Então nós consideramos como essa etapa de aquisição de matéria-prima como sendo a primeira etapa do nosso processo de fabricação. Então a seleção de material, como que a gente faz essa compra de material em função das espécies de madeira, dos tipos de densidade de madeira que a gente já viu lá no módulo passado, né, no semestre passado, em madeiras e derivados, tá bom? Então nós vamos ver todo esse processo, como que a gente faz o cálculo, como que faz o dimensionamento dessas madeiras maciças para a fabricação dos nossos móveis. Beleza? Então, vamos começar, moçada. Então, moçada, começando aqui a nossa atividade de hoje, de como comprar a madeira maciça, né? A gente vai ver que existem duas formas da gente fazer essa compra dessa madeira maciça, tá? A primeira forma, que é a forma mais tradicional de se trabalhar com madeira maciça, é por unidade de volume, tá? E daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes. E a segunda forma de adquirir esse material é por unidade de medida linear, tá bom? Eu já vou explicar cada uma delas, tá bom? São duas formas bem básicas, bem resumidas da gente trabalhar, mas são bem usuais, tá bom? A primeira forma de comprar madeira por volume é aquela forma conhecida como metro cúbico, ok? Então nós temos aí o volume da madeira sendo trabalhado em metros cúbicos, tá? Representado pelo m ao cubo, tá? M elevado à terceira potência. E a segunda forma, por medida linear, é aquela medida de uma linha reta. A medida linha reta que a gente vai trabalhar é o comprimento da peça, tá bom? Representada para a unidade ml, metros lineares, ok? Bom, então explicando um pouco melhor aqui, pela primeira forma que a gente tem de comprar esse material, a gente vai trabalhar com o volume, tá? Então, quando a gente fala de volume, nesse caso aqui a gente está falando de metros cúbicos, que tem a sua unidade, o m com o elevado à terceira, tá? Por que elevado à terceira? Porque a gente vai trabalhar com três medidas, que é o comprimento multiplicado pela largura, multiplicado pela espessura daquela peça em questão que a gente vai trabalhar, tá? Mais um pouquinho para frente a gente vai ver exatamente como se faz esse cálculo do volume. Uma vantagem de trabalhar, de comprar madeira maciça por esse método do volume, é que essa medida ela é mais justa no mercado. Por que a gente fala que ela é mais justa? Porque a gente compra exatamente aquela quantidade de madeira que a gente tem presente naquela peça, tá? Então a gente toma as medidas daquele material, daquela peça, a gente faz as medições do comprimento, largura e espessura e a gente vai pagar o valor exatamente por aquela quantidade de material, ok? E uma desvantagem da gente trabalhar com esse método é que os valores de metro cúbico eles são bem altos, tá? Então vamos colocar aqui, os valores assustam os clientes. Quando a gente fala o valor de uma espécie de madeira, esse valor em metro cúbico, como são valores bem altos, causa uma estranheza do cliente. Então, quando a gente passar os valores lá de custos para fazer o móvel,
a gente tem que tomar muito cuidado com esse valor. Por exemplo, o IP, que é uma madeira excelente para trabalhar, para fazer móveis, para fazer decks de madeira, etc., ele tem um valor aproximado de mercado de R$ 10.000 por metro cúbico. Então é um valor bem assustador, um valor estrondoso, tá? O cedro, por exemplo, que é uma madeira excelente para móveis em geral, tá? O cedro ele tem um valor de R$ 6.000 por metros cúbicos. Então, uma grande desvantagem é passar o valor de custos para um cliente, passar esse valor em metros cúbicos, tá? Vai ser bem um baque, né, para receber essa mensagem, no caso de você ter interesse em fabricar um móvel de madeira maciça, tá bom? E a gente tem várias formas da gente comprar esse tipo de material, tá? A gente tem as tábuas, a gente tem as ripas, a gente tem caibros, a gente tem vigas, a gente tem vigotas, a gente tem esquadrejados e a gente tem uma série de outros materiais que eu vou mostrar em detalhes para vocês depois. Tá bom? Então a gente pode comprar vários desses materiais, sendo que a gente vai sempre tomar pelo volume de madeira que a gente tem naquele material lá à disposição. Tá bom? E aqui, só para mostrar bem rapidamente para vocês, a norma que nós temos no Brasil a respeito dos tipos de madeira serrada e as suas dimensões, tá? Então, quando a gente fala prancha, pranchão, viga, vigota, todos esses tipos de madeira serrada, elas são tabeladas, elas têm as medidas tabeladas por essa norma, tá? Então, mostra para a gente aqui, por exemplo, a viga ela tem a espessura superior a 4 centímetros e a largura pode variar de 11 centímetros até 20 centímetros, tá? Então, todos esses nomes que são bem comerciais, ripa, sarrafo, etc., cada um deles tem as suas medidas tabeladas por essa norma. E eu queria trazer para vocês também, para mostrar a diferença entre alguns conceitos que a gente tem no mercado de madeira maciça, tá? A primeira diferença de termos que nós temos é o que a gente fala da madeira bruta para madeira aparelhada, tá? A madeira bruta é aquela que vem diretamente da madeireira. Ela vem com a superfície toda rugosa, sem nenhum tipo de acabamento. Somente foi feito o corte e essa madeira foi disponível na madeireira, tá? Então é a madeira bruta, sem nenhum acabamento. Isso dificulta muito nos processos que a gente vai trabalhar de acabamento, porque tem que se fazer uma série de etapas para se preparar essa madeira para poder fabricar o móvel, tá? E a gente vai ver com detalhes depois como que a gente faz isso. E diferentemente da madeira bruta, nós temos a madeira que fala-se aparelhada, tá? A madeira aparelhada é aquela que já sofreu uma série de etapas de acabamento, tá? Com máquinas especializadas na madeireira ou na marcenaria. Principalmente a máquina que a gente chama de plana desengrossadeira ou desengrosso, né? O termo mais comum como desengrosso. Então essas peças elas são aparelhadas, elas são passadas no desengrosso e ela já tem um certo acabamento mais refinado. Então a superfície da madeira ela é lisa, tá? Que facilita para a gente nos processos de acabamento e fabricação dos móveis posteriormente. Beleza? Então essa é a diferença de madeira bruta para madeira aparelhada. No comércio, a madeira bruta ela tem um valor mais baixo, tá? Justamente porque não foram empregados nenhum método de acabamento, tá? Então o valor aqui é mais baixo porque a gente tem mais trabalho de acabamento para se ter uma madeira de melhor qualidade, mais acabada, ok? E a madeira aparelhada, como se tem um processo agregado de acabamento, então aqui a gente também tem um valor agregado um pouco maior do que da madeira bruta, tá? Então é mais caro comprar a madeira aparelhada do que a madeira bruta. Beleza? Um outro conceito que nós temos também é a madeira comercial, diferente da madeira extra. Então algumas espécies, pelo alto valor comercial, elas também são vendidas com o alburno ou brancal. Vocês devem lembrar isso da matéria do semestre passado, do módulo passado, madeira e derivados, né?
Então vocês viram a diferença do cerne ao burno, né? Então algumas espécies também são vendidas com o alburno, que é uma porção da madeira com certos problemas de vida útil, né? Elas são suscetíveis a ataque de cupim e de outras pragas, né? Que pode deteriorar essa madeira, tá? Então ela tem aquelas manchas brancas, né? Durante as peças, ao longo das peças, tá? Então também tem um valor mais baixo. Por exemplo, o ipê, tá? O cumaru, são espécies que são vendidas, essa diferença de comercial e madeira extra. Já a madeira extra é aquela que a gente fala de filé mignon, tá? Então foi tirado toda aquela porção daquelas peças, todas as peças que possuem o brancal. Ficaram apenas peças com o cerne, somente a madeira de melhor qualidade, ok? E aí a madeira extra, ou ipê extra, ou cumaru extra, quando a gente vai fazer a compra desse material, ele normalmente é bem mais caro do que o ipê comercial, tá? Aqui os padrões de cor são bem mais constantes, aquele marrom característico do ipê, por exemplo. A gente não tem a presença daquelas manchas brancas que são bem características do ipê comercial, ok? Aqui valor mais baixo, aqui valor mais alto, por ter feito uma espécie de filtragem, né? Uma seleção daquelas peças de melhor qualidade. Beleza? Então essas são as diferenças de alguns conceitos que a gente trabalha para madeira maciça. Bom, então como é que faz para a gente calcular o volume de uma certa peça de madeira para depois a gente ter esse valor final do metros cúbicos, tá? O valor da peça em reais, calculado pelo volume ou por metros cúbicos, tá? Primeiramente, vamos lembrar aqui que para calcular o volume de uma peça, a gente precisa das três medidas dessa peça, as três medidas básicas, que é o comprimento, a largura e a espessura. Sendo que essas três medidas a gente vai trabalhar sempre em metros, tá? Comprimento em metros, a largura também em metros e a espessura também em metros. Por quê? Ao final, quando a gente multiplicar metros vezes metros vezes metros, nós temos o valor em metros cúbicos, que é a unidade de volume que a gente vai trabalhar para calcular o valor, né, em reais de metros cúbicos, ok? Então, tem aqui o exemplo de uma peça qualquer. A gente tem as três medidas básicas, tá? Comprimento é a maior medida, a largura a segunda maior medida, normalmente, e a espessura, que é normalmente a menor medida, ok? Então, a gente tem o comprimento, a largura e a espessura. Então, a gente vai usar os instrumentos de medição para fazer a tomada dessas medidas. A gente vai medir o comprimento, medir a largura, medir a espessura. Multiplicando essas três dimensões, nós vamos ter o volume. E se cada uma delas estiver trabalhada em metros, nós temos ao final o valor em metros cúbicos, beleza? Claro que a gente não pode misturar unidades de medida. Por exemplo, o comprimento não pode estar medido em metros e a largura está dimensionada em centímetros, tá? A gente não pode fazer isso, ok? É muito comum a gente trabalhar as menores medidas com uma unidade de medida menor também, tá? Principalmente a espessura. Trabalhar com 4 centímetros, 2 centímetros. A gente não pode fazer isso. A gente tem que transformar essa medida também para metros, para no final a gente ter o valor em metros cúbicos, tá bom? Sempre metros cúbicos para aquisição de matéria-prima é a unidade de trabalho que a gente vai empregar. Beleza?